Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a todos e a todas. Fico muito feliz por você estar aqui. Bom, essa aula é a aula número 5 da Maratona de Concursos de Dourados, aqui do canal Pensando Sociologicamente. Vocês sabem que eu falo muita coisa no canal sobre educação, sobre sociedade e também muita coisa sobre legislação educacional para ajudar aí nossos colegas em concursos públicos e processos seletivos. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho da parte 1, capítulo 2, seção 1 e 2, que tratam sobre a educação infantil e também o ensino fundamental, um pouquinho da deliberação 080. Vem comigo, fica comigo, eu vou começar aqui na tela e a gente vai discorrer sobre alguns artigos, um resumo geral e breve sobre como está organizada a deliberação e depois algumas questões. Olá pessoal, boa noite para quem está aí, boa noite para quem vai assistir depois, para quem vai se preparar e estudar um pouco para os processos seletivos e concursos que virão. Essa é a Maratona de Concursos Professores, Concursos Dourados, aula 5. A aula 5 a gente vai falar sobre a deliberação COMED 080, deliberação 80, a gente não falou ainda, que ela trata sobre a organização, trata sobre vários aspectos que diz respeito à educação básica do município de Dourados. A deliberação anterior foi a 125, que a gente tratou sobre educação especial. Então vem comigo aqui no canal Pensando Sociologicamente, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos sempre pensando aqui a educação. Vamos fazer um resuminho sobre essa deliberação 80. Essa deliberação ela foi desenvolvida ali no ano de 2014, tá? E ela se faz valer, né? É ratificada em 2014. Organização e funcionamento. Então, ela trata da organização, escrevam e anotem no seu papel, e funcionamento do quê? Da educação básica, que está abreviado, mas quer dizer educação básica. Nesse caso, o sistema municipal. Então, essa educação básica, que diz respeito aí, basicamente, à educação infantil e ao ensino fundamental. Beleza? Autorização credenciamento também, está aqui, credenciamento das instituições, autorização de funcionamento. Ela é formada pelo quê? Por 17 capítulos, a gente vai ver que ela está nomeada lá de maneira até errada, está aparecendo 16 capítulos, só que na verdade são 17. Ela tem 105 artigos, muito grande mesmo. Se eu fosse Conselho Municipal de Dourados, eu dividiria esse documento em alguns outros, né? Um para tratar de uma coisa, outro para tratar de outro, funcionamento, de autorização e tudo mais. Mas ficou muito grande, mas é isso, é bem completo. E tem 7 páginas, mas essas páginas aqui enganam, né? A gente ouve as 7 páginas, parece que é algo muito pequeno. Entretanto, tem bastante conteúdo, bastante normas, né? E legislação. É isso, é um resuminho. Agora vamos verificar as partes, pessoal. Ó, dos capítulos que eu falei, dos 17 capítulos, a gente tem lá disposições preliminares, capítulo 2 dos fins e objetivos da educação básica, capítulo 3 da organização da educação básica. Bom, nós vamos falar nessa aula do capítulo 1 e 2. 1 e 2. E no capítulo 2 tem a seção 1, que vai falar sobre educação infantil, e a seção 2 vai falar um pouquinho sobre o ensino fundamental. Capítulo 4 do currículo da educação básica, capítulo 5. Só que vocês vejam aqui ó, que o capítulo 5 está nomeado de maneira e denominado de maneira errada. Ele está mostrando lá como se fosse o número 4 em algarismo romano. Então ele repete aqui o capítulo 4 e o 5 está com a mesma numeração. Mas essa numeração à esquerda do número original do cardinal foi eu que escrevi. E o número romano é o que está no documento. O capítulo 5 real é o 4 em romanos, fala sobre o quê? Do PPP, Projeto Político Pedagógico, e do Regimento Escolar. Capítulo 6, dos recursos humanos. Capítulo 7, da estrutura e funcionamento das instituições. Capítulo 8, da criação do credenciamento e da autorização de funcionamento das instituições de ensino. Capítulo 9, que é o 8 aqui do meu documento, o 8º, fala o quê? Da ratificação da autorização. Capítulo 10, da avaliação institucional. 11, da reanálise dos atos concedidos. 12, da cassação da autorização de funcionamento.
13, da transferência de responsabilidade do mantenedor. 14, da mudança de endereço e de denominação da escola. 15, da Escola Polo Extensões. 16, das disposições gerais. E 17, das disposições transitórias. É isso, né? O Conselho Municipal de Educação muito provavelmente pode ter feito essa minuta e o documento ficou assim, mas pode ser que tenha alguma alteração nessa ordem, né, dos capítulos. Por isso que está alterado aí. Bom, vamos para frente. Vamos para o que interessa, ler algumas partes. Pessoal, deliberação COMED número 80 de 16 de junho de 2014. O que ela vai falar? Ela dispõe sobre a organização e o funcionamento da educação básica nas etapas da educação infantil e ensino fundamental no Sistema Municipal de Ensino de Dourados e da outras providências. Capítulo 1. Das disposições preliminares, eu gosto sempre de iniciar e ressaltar as disposições iniciais de qualquer mecanismo, né, regulatório, de qualquer norma, porque muito dos concursos, muitas das questões são cobradas a partir desse início, beleza? Então, artigo 1, né, artigo 1º, é muito importante. Essa deliberação dispõe sobre a organização e funcionamento da educação básica, o credenciamento das instituições de ensino, a autorização de funcionamento da educação infantil e do ensino fundamental, a ratificação da autorização de funcionamento, a reanálise dos atos concedidos às etapas da educação básica, a cassação da autorização de funcionamento e a suspensão temporária das etapas da educação básica e ou cursos. É isso, bastante coisa esse artigo 1º. Não esquecer sempre da organização e funcionamento da educação básica. Aí, credenciamento, autorização, reanálise, né? Cassação, suspensão temporária, etc. Artigo 2º. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. A educação básica, ela faz sentido e ela tem uma organização que diz respeito ao quê? A pré-escola, o ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que a gente tem como educação 2 níveis, ó. 2 níveis de educação. Esses 2 níveis de educação dizem respeito ao quê? A educação básica, que é o que está listado aqui em cima, nesse artigo 2º, e o ensino superior. Ensino superior, beleza? E dentro da educação básica a gente tem essas etapas. Artigo 3º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica. Então, ó, tem as etapas aqui. Na educação básica a gente tem essas 3 etapas. A educação infantil, essa primeira etapa, será destinada às crianças de até 5 anos de idade. Beleza? Lembrando aí que tem a creche e a pré-escola. Parágrafo 1º. É obrigatória a matrícula na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Parágrafo 2º. O Poder Público Municipal terá até o ano de 2016 para implementar a matrícula de crianças de 4 a 5 anos na educação infantil. Então foi recentemente, né, que teve aí, alguns anos atrás, 7 anos atrás, essa obrigatoriedade de matrícula, né, das crianças de 4 a 5 anos em relação ao Poder Público Municipal. E a gente sabe que é o que está na LDB, o que está no ECA também. Vamos para frente. Artigo 4º. O ensino fundamental obrigatório e gratuito na escola pública terá duração de 9 anos. Então, ó, essa aqui é a duração que está nessa deliberação. Tem na deliberação 080. Tem também, né, nas diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos. Parágrafo 1º. O ensino fundamental de 9 anos, de duração e a matrícula da criança aos 6 anos de idade, nessa etapa da educação básica, reger-se-ão pelo disposto dessa deliberação. O Poder Público Municipal terá até o ano de 2010, já foi, para proceder à implementação do ensino fundamental de 9 anos. Lembrando que a implementação diz respeito ao quê? A implementação, mesmo isso que está posto no parágrafo 3º. Considera-se a implementação a operacionalização das ações de forma gradativa. Artigo 5º. Os componentes curriculares educação física, ensino religioso, arte, música, educação no trânsito,
educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena terão regulamentação própria. Regulamentação própria. Tudo isso que está sendo chamado aqui é de componente curricular. A gente sabe que em alguns momentos, alguns regramento normativo vai chamar de algumas modalidades. Nesse caso, componentes curriculares, segundo a deliberação número 080. Artigo 6º. As modalidades da educação escolar indígena, educação de jovens e adultos, escolar indígena, EJA, educação nas escolas de campo, educação especial, na etapa do ensino fundamental terão regulamentação própria. Também, regulamentação própria. Artigo 7º. Excluem-se da abrangência dessas normas as instituições que oferecem educação ou ensino na forma de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores. Então, excluem-se da abrangência dessas normas as instituições, né, para educação profissional, formação inicial e continuada de trabalhadores, não contempladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, capítulo 2, muito importante essa parte, hein, gente? Capítulo 2, dos fins e objetivos da educação básica. A seção 1 vai falar da educação infantil. Depois, quando a gente for ver lá a seção 2, vai falar sobre o ensino fundamental, mas daqui a pouco a gente vê isso. Deixa eu apagar aqui. Artigo 8º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Então, qual que é a finalidade da educação infantil? Desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Complementando a ação da família e da comunidade. Parágrafo 1º. A educação infantil deve proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, motor, emocional, psicológico, afetivo, intelectual, moral e social, ampliando suas experiências, estimulando o interesse pelo processo de aquisição de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade. Então é isso, né? A educação infantil ela deve proporcionar todas essas condições, né, adequadas para promover essas várias dimensões aqui da aprendizagem. Parágrafo 2º. A educação infantil deve cumprir as funções indispensáveis e indissociáveis. Sem aquela não pode ter, então são direitos subjetivos indispensáveis a toda criança e indissociáveis que não se separam. Não pode, né? Não separa. De quê? De cuidar e educar. Então, a educação infantil deve cumprir funções indispensáveis e indissociáveis de cuidar e educar, dadas as particularidades do desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos. Beleza? Lembrando, que creche de 0 aí até os 3 anos, né? E alguns meses. E aí, 4, 5 anos, a criança na pré-escola. Vamos que vamos. Artigo 9. Está quase acabando essa parte, porque depois desse artigo a gente vai vir com as questões. Seção 2, o ensino fundamental. Então, qual que é a finalidade também do ensino fundamental? O ensino fundamental, com duração de 9 anos, obrigatório e gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. É isso. Se antes é o desenvolvimento integral da criança, na educação infantil, no ensino fundamental é a formação básica, que todo mundo tem que ter, a formação universalizada, universal, que todas as pessoas, enquanto seres humanos, devem aprender. Mediante ao quê? 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Mediante a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Por isso é que a grande questão, né, que os princípios normativos, para além da LDB, então LDB, deliberações, leis de diretrizes, vão ser muito enfáticas, né, e vão vir com muita força nessa questão, né, que é preciso universalizar o conhecimento humano, né, para
os jovens e as crianças. Então, o quê? A compreensão do ambiente natural e social, sistema político, tecnologia, artes, valores, em que se fundamenta a sociedade. Beleza? Por isso aqui há uma crítica aqui de cara, né? O homeschooling. Ó. Homeschooling. Porque em casa, será que a criança vai aprender todas essas dimensões? Muito dificilmente. Item 3 aqui, né? Mediante também ao quê? O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores. E também, né, a formação básica mediante o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então aí são os 4 itens, né, que dão forma, né, ao objetivo do ensino fundamental, que é ser a formação básica do cidadão. Beleza, pessoal? Agora eu vou tomar minha água, vou descansar aqui um pouquinho a voz. Um minuto a gente volta e vamos avançando aqui, treinando para as questões. Aqui é a Maratona de Concurso de Professores, Maratona de Dourados aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro. Um minutinho e a gente volta já mandando ver, né? Vamos para cima das questões. Olá pessoal, voltamos aqui, já tomei minha água. Vamos que vamos para frente, questões. 1. Assinar a alternativa cuja expressão completa corretamente o artigo 1º da deliberação COMED número 80. Essa deliberação dispõe sobre alguma coisa e sobre outra coisa dá outro conceito aqui. O credenciamento das instituições de ensino, a autorização de funcionamento da educação infantil e ensino fundamental, ratificação. Então a gente viu, ó, credenciamento, autorização, ratificação, reanálise dos atos concedidos às etapas da educação básica, a cassação da autorização do funcionamento, suspensão temporária das etapas da educação básica e ou cursos. E aí, o que a gente poderia colocar nessas lacunas, nesses gaps aqui, nesses espaços? Vamos pensar. A abertura seria essa deliberação dispõe sobre a abertura. Será, professor? A abertura, só para quem não viu aqui a Maratona Concurso de Dourados aqui no canal. Abertura não dá. Deixa eu apagar aqui que tem muita coisa já arriscada. Nesse caso, abertura não, né? Abertura não. Organização, caberia? Caberia. Tá na deliberação? Tá na deliberação. Organização e o funcionamento, caberia? Caberia. Funcionamento. E aí, do ensino superior? Não. Da educação infantil? Não. Da educação básica? Sim. Da educação básica. É isso que trata essa deliberação. O artigo 1º já vem trazendo isso. A abertura não, cassação e aqui também não. Então, nesse caso, ficaríamos com a letra C. Vamos treinar. Muito importante essa de lacunas para a gente ficar esperto. 2. Não faz parte, segundo a deliberação COMED número 80, quase não sai a palavra aqui, deliberação número 80, da educação básica obrigatória e gratuita. Então, segundo, né, não faz parte do que? Da educação básica obrigatória e gratuita. O que? A pré-escola, ensino superior, ensino fundamental e ensino médio. Essa aqui
tem que lembrar, não tem jeito, né? Não faz parte do ensino superior. Ou ensino superior não faz parte. A pré-escola faz, o ensino fundamental faz, o ensino médio faz. Mas, professor, a deliberação está tratando do ensino do município de Dourados. Então, a gente está falando aqui da educação infantil e também do ensino fundamental. Não necessariamente, está lá listado, né, as etapas da educação básica. E aí tem a importância aqui como obrigatória e como gratuita. Porque uma coisa é a gente perceber quais são os níveis. É uma coisa. Quais são as etapas? É outra coisa. E quais são as etapas que são obrigatórias? Beleza? E é isso que tá. Tá falando de educação básica? Tá. Mas ao mesmo tempo tá falando daquela parte que é obrigatória e gratuita. A educação infantil ela é toda obrigatória? Não, não mesmo. Então aqui, ó, obrigatória e gratuita. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, nesse caso, o que não faz parte, segundo a deliberação, é a letra B, ensino superior. Vamos que vamos para frente, vamos para cima. 3. Segundo a deliberação, COMED 080, a educação infantil, primeira etapa da educação básica será destinada às crianças de até, e aí tem que lembrar, 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade. A educação infantil é destinada às crianças de até 3 anos? Não. De 4 anos? E aí? De 5 anos? 5 anos, né? Então aqui não. 6 anos não, que já é ensino fundamental. Então, a criança tendo até 5 anos de idade, ela faz parte, ela vai estudar na educação infantil. Então, é a letra C. Vambora, rapidinho porque é maratona. 4. Assinar a alternativa incorreta sobre os fins. Lembrar aí, ó, incorreta. Sobre os fins e objetivos da educação infantil, segundo a deliberação. A. A educação infantil, segunda etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. A educação infantil deve proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança. Faz sentido? Faz sentido. A educação infantil deve proporcionar condições adequadas para promover o quê? O desenvolvimento físico, motor, emocional, psicológico, afetivo, intelectual, moral e social da criança. Que isso, professor? Muita coisa. Tudo isso que a educação infantil tem que fazer? Tem que fazer. Faz sentido? Faz sentido. Então aqui, ó, a letra B, C, D, ok. A letra B tá ok? Tá ok, né? Primeira etapa da educação básica. Quem prestou atenção aqui, ó, vai verificar, aqui tá o erro. A educação infantil não é a segunda etapa da educação básica. E aí, né, ela tem que proporcionar aí o desenvolvimento da criança de até 5 anos, como a gente viu há pouco. É isso, pessoal. Incorreta, letra A. Acertou? Coloca no chat, coloca nos comentários o que você está achando e vamos para frente. Obrigado aí pela força, pessoal que sempre comenta e dá sugestões pra gente, né? Pegar alguns conteúdos programáticos, estudar e fazer a maratona aqui. 5. Julgue o item a seguir de acordo com o artigo número 9 da deliberação COMED número 80. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, obrigatório e gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o quê? O desenvolvimento da capacidade de aprender, mediante a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e mediante o quê? O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância. Essa aqui é aquela parte que eu falei do homeschooling, que eu falei que é muito difícil a pessoa em casa aprender tudo isso. A gente precisa, né, de laços de solidariedade e informações de valores que se fundamentam a sociedade. Nesse caso, está certa ou está errado, né? Essa inferência, esse período, esse item que está sendo aqui listado para a gente julgar. E aí? Tá correto, né? Tá correto. Então, aqui, nesse caso, 5, correto. É isso. Valeu para um treino. Valeu, pessoal.
Isso é um pouquinho de cada vez, não adianta se matar, não adianta também fazer uma leitura e um estudo muito demasiado para não ficar muito cansativo, tá bom? Se prepara, faça exercícios, atualize-se, lê o edital, faça as atividades aqui da maratona, baixe o PDF e vamos sempre aqui pensando na educação, a sociedade e a complexidade do real. Valeu, muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Até a próxima aula e vamos para frente. Até mais. Foca comigo, vamos lá. Obrigado. Estamos sempre aí junto pensando a educação.